Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será: quando a saudade vira lágrimas. Você já chorou por alguém que partiu, um ente querido? Pois é, quando a saudade vira lágrimas. Amada, a lágrima mais bonita é a da saudade, sabia disso? Essa é a lágrima mais bonita, pois ela nasce dos risos que já foram, dos sonhos que não acabam, das lembranças que jamais se apagam. Jesus, minha razão de viver. Quando a saudade vira lágrimas, vamos aprofundarmos. Lá em 2 Timóteo 1,4, o apóstolo Paulo disse: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria. O apóstolo Paulo aqui diz que ele se alegrava quando via Timóteo chorar, porque ele sabia que Timóteo chorava de um quebrantamento espiritual. As lágrimas de Timóteo e o caminho das lágrimas, vamos aprofundarmos. Duas coisas na vida de Timóteo marcaram a vida do apóstolo Paulo. As lágrimas que Timóteo derramava e a fé genuína, sem fingimento. Aquelas lágrimas eram sem fingimento, o apóstolo Paulo via aquilo, que ele era um crescimento espiritual. Paulo está dizendo: lembro-me das tuas lágrimas e quero muito ver você outra vez para que eu possa ficar cheio de alegria. Portanto, as lágrimas de Timóteo eram a alegria de Paulo, sabia disso? As lágrimas de Timóteo eram a alegria de Paulo. E era a lembrança de ver o moço chorando, que levava Paulo a orar por ele à noite e dia. O choro de Timóteo era a alegria de Paulo, que levava Paulo a orar mais, a se quebrantar mais. Paulo, amado, certamente via Timóteo chorar. Não se pode afirmar que Timóteo costumava derramar lágrimas enquanto orava, nem que o moço era emocionalmente sensível e chorava por qualquer coisa. Não, não, não. O certo é que as lágrimas de Timóteo deixaram marcas profundas em Paulo. Aí é que Paulo buscava mais e mais a orar por Timóteo, interceder por Timóteo. Às vezes, mas certas coisas e acontecimentos da nossa vida deixam marcas nas pessoas que farão lembrar-se de nós por toda a vida, né? O nosso legado. Depois de anos sem contato, elas nos encontram e mencionam certas coisas sobre nós que nem nós mesmos lembrávamos. Mas uma palavra dita, um comentário, um trejeito, um gesto, um acontecimento, faz lembrar o nosso passado de alegria, mesmo em choro, às vezes mesmo em tormento. Que marca deixam nos outros? A marca do autoritarismo, do temperamento descontrolado, do serviço espontâneo, das horas gastas em oração e jejuns, do ardor pelas almas, da paixão por Jesus, da adoração intensa, da reação às injustiças, às palavras blasfemas contra nós, de nossos comportamentos em casa, com esposa e filhos. São marcas que ficarão na memória dos que nos conhecem, não é mesmo? Eu lembro os meus momentos com meus pais, com meu pai, com minha mãe, ali na adolescência. Lembro dos momentos com meus filhos, na infância, na adolescência, na juventude, até hoje, depois de casados. Lembro dos momentos com meus netos.
às vezes choro derramou desses momentos, mas foram um choro de alegrias. Então, por que razão Timóteo chorava? É possível imaginar que Timóteo sentia saudade de casa, saudade da mãe, da avó, que marcaram profundamente sua vida. Timóteo estava distante dos seus entes queridos, da sua família. E ali a saudade batia e ele chorava. Eu, quantas vezes, deixei minha família aqui, fui para São Paulo, ainda jovem. Tem dia que a saudade batia mesmo. E eu chorava. Chorava quando estava orando. Timóteo, amado, não percebia que, misturado ao calor do Evangelho, algumas das lágrimas que lhe rolavam na face eram de saudade de casa. Eu chorava de saudade de seus familiares. Às vezes, só escondido e, quem sabe, surpreendido por Paulo numa dessas ocasiões. Assim como Timóteo, distante da família, eu também passei por isso, eu chorei muito. A saudade batia. Amado, não há nas Escrituras que permita tirar conclusões sobre as razões das lágrimas de Timóteo. Tudo o que se pode dizer são meras conjecturas. No entanto, para poder responder à pergunta acima, é necessário encontrar uma base histórica bíblica da razão das lágrimas do jovem discípulo. E depois de pesquisar, descobre-se que Timóteo aprendeu a chorar com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele chorava também, ele ficou em situação difícil, ele foi preso. Tinha um momento que ele chorava, tinha um momento que ele orava, louvava o Senhor. Mas tinha um momento do choro, é lógico. Timóteo chorava porque recebeu de Paulo a marca do sofrimento e do choro. Paulo compartilhava os problemas dele com Timóteo. O choro, a alegria, a tristeza. Ele aprendeu com Paulo, amado, a derramar sem lágrimas, sim. Aprendeu com o Paulo colérico, durão, às vezes insuportável, porque conseguiu tirar a Barnabé e a João Marcos do sério e chorar diante de Deus. Ontem eu estava assistindo um filme do apóstolo Paulo, relatando ali a história de Atos dos Apóstolos. E pelo filme, a gente vê naquelas cenas o quanto Paulo era perseguidor de cristão, coração duro, coração de pedra, achava que estava cumprindo a lei e de repente, depois do encontro que ele teve com Cristo, Paulo foi totalmente transformado. Aquele coração de pedra se tornou um coração de carne, que chorava. O arrependimento chegou a Paulo. Paulo perdeu tudo, mas não chorou pela perda. Ele chorava pela necessidade que ele estava passando, pelo sofrimento que ele estava passando. E um homem duro igual Paulo chegar a chorar, é porque houve um quebrantamento. E ali ele passou todas essas informações para Timóteo. Timóteo, amado, estava presente quando Paulo, dirigindo-se aos líderes de Éfeso e Mileto, duas vezes refere-se às lágrimas que derramava, testemunhando o seu ardor pelo Evangelho. Paulo testemunhando ali em Éfeso e Mileto, falando da transformação que aconteceu com ele, do sofrimento dele, de perseguidor de cristão, passou a ser perseguido, machucado, odiado. Precisou do aval de Barnabé para poder ter um reconhecimento. Mas Paulo sofreu muito. Por isso pode-se afirmar que Timóteo aprendeu a chorar com Paulo diante do sofrimento que ele era imposto pelos perseguidores do Evangelho. O que Paulo mais chorava é porque ele era perseguido pelo grupo de Evangelho, ali os discípulos de Jesus não o aceitavam.
Paulo teve que sair, viajar por 3 anos para a Arábia. Depois retornou, mas mesmo assim teve que voltar para Tarso. Ficou por 10 anos ali estudando, buscando. Só depois que Barnabé investiu nele foi que parou mais o sofrimento, as lágrimas de Paulo. E Paulo ali permaneceu servindo ao Senhor com toda humildade. Lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobreviveram. Atos 20, 19 fala sobre isso. Esses dois homens de Deus, amados, sabiam que as lágrimas derramadas pelas perseguições do Evangelho são guardadas por Deus como relicário de uma vida devotada a Deus. Contaste são guardados por Deus. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no livro? Salmo 56, 8, o salmista fala sobre isso. Que as lágrimas dele foram recolhidas pelo Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. 3 coisas são declaradas por Davi. Os passos do perseguido são contabilizados por Deus. As lágrimas são recolhidas numa vasilha e ficam registradas nos anais divinos. Saiba que suas lágrimas são recolhidas por Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá de manhã. Timóteo, amado, aprendeu com Paulo a chorar diante de Deus pela vida dos irmãos. É sobre isso que Paulo se refere quando exorta os líderes da igreja. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cansei de admoestar com lágrimas a cada um. Foram 3 anos de choro e derramamento de lágrimas pela vida dos irmãos de Éfeso e Mileto. Noite e dia, Timóteo via Paulo orar em lágrimas pelas igrejas, mencionadas nome por nome diante de Deus. Paulo escreveu: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Efésios 3,14. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Filipenses 3. Amado, Timóteo aprendeu com Paulo a chorar diante de Deus pela incompreensão e desprezo dos irmãos que, apesar dos sofrimentos, das perseguições que ele sofria dos judeus, não compreendiam o coração do apóstolo e não aceitavam suas exortações. Pessoas ignoravam. Lembra de Ana chorando ali no templo. O próprio sacerdote Eli achou que ela estava embriagada, mas ela estava ali quebrantada, chorando na presença de Deus. Paulo, amado, escreve isso: porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasse entristecido, mas para que conhecesse o amor que vos consagro em grande medida. 2 Coríntios 2, 4. Timóteo via as lágrimas de seu mentor molharem a carta que Paulo escrevia para as igrejas. Que dedicação de Paulo, não é mesmo? Quantas lágrimas Paulo derramava. E Timóteo chorava junto com Paulo. Timóteo, amado, era o companheiro de lágrimas de Paulo. Daí a alegria do apóstolo. Paulo se alegrava quando via Timóteo chorar, porque sabia que aquele choro vinha do coração, vinha de um quebrantamento. Agora, na cela da sua prisão em Roma, amado, havendo já recebido a sentença de morte por decapitação, a mente de Paulo fazia um circuito pelas regiões por onde andara e parou para pensar em cada um de seus companheiros de labuta. Paulo lembrou de João Marcos, arrependeu-se de o haver tratado tão mal e agora conseguia enxergar a importância de tê-lo por perto de Trófimo. Como estaria o guerreiro que deixara enfermo em Mileto? Lembro de Epáfras, ou Epafrodito, que adoeceu mortalmente e foi
restabelecido por Deus. Que falta de fazer a capa que ele deixou na casa de Carpo, em Troade. E o livro de que tanto gostava, deixaram tudo quando fugiu para salvar sua vida. Paulo também lembrou-se de Alexandre, sendo agora castigado por Satanás pelos males que afligiram. Lembrou de Demas, que renunciou à fé, preferindo os prazeres do mundo. E dentre todas as lembranças, uma cena não lhe saía da mente: as lágrimas de Timóteo. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Paulo se alegrava ao ver Timóteo chorar. Lágrimas derramadas em profundo arrependimento marcam o trono de Deus. Ezequias, amado, marcado para morrer pelo próprio Deus, em lágrimas, sabendo de sua iminente morte, chorou muitíssimo, lembrando a Deus que sempre lhe fora fiel e que viera inteiramente para ele. Recebeu do profeta uma boa notícia. Isaías saíra da casa do rei e nem atravessara a praça da cidade quando Deus lhe disse: volte e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Isso está registrado em 2 Reis 25. Vi as tuas lágrimas. Deus viu as lágrimas de Paulo, viu as lágrimas de Timóteo, viu as lágrimas de Ezequias, e não verá as nossas? É lógico que Deus ouviu. Deus ouviu as lágrimas de todos aqueles que intercederam por mim. E de quem você intercede, pode ter certeza disso. O caminho das lágrimas. Deus não chama homens para o púlpito a fim de serem pau para toda a obra, entregando recadinhos. Não, não, não. Deus não é daquele que muitos dizem: Deus mandou falar isso aqui agora. Não, não, não. Ele o chama para se prostrar em rosto, em terra, diante de sua presença. Os líderes entenderam a mensagem, mas quem é que se prostra rosto em terra diante de Deus hoje em dia? Hoje a gente vê a pessoa se exaltando: Deus mandou te dizer isso, e só falam coisas boas, não repreende, não exorta. Amado, peça agora ao Espírito Santo que Ele dê um coração sensível e que faça de seus olhos uma fonte de lágrimas, a fim de que possa, com a compaixão de Cristo, buscar os que estão perdidos e próximos à morte. Aprenda a se quebrantar, a chorar na presença do Senhor, assim como Ana, Timóteo, Paulo e tantos outros. Lá em Abacuque 3, 17, 18, Abacuque diz o seguinte: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzem mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Portanto, amado, assim como Abacuque, assim como Timóteo, assim como Paulo, assim como eu, não importa a situação que você esteja vivendo, alegre-se no Senhor. Derrame lágrimas na presença do Senhor, que o Senhor irá recolher suas lágrimas e irá transformar tudo em alegria. Toda a vida me alegrarei, não importa a circunstância, assim como Abacuque. Toda a vida me alegrarei. Amém? Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Portanto, não seja coração de pedra, não endureça o coração, não economize lágrimas. Seja um coração de carne, derrame suas lágrimas na presença do Senhor e deixe que Ele irá recolher. Amém? Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Vamos ouvir o louvor, todavia me alegrarei, com Sara Beatriz. Vamos orar, assim como Abacuque orou. Amém?
Assim como Ana orou, assim como Paulo orou, assim como Timóteo orou, assim como alguém orou por mim, assim como eu oro por alguém. Vamos derramar lágrimas na presença do Senhor. Amém? Abra seu coração, acredite nesse louvor, nessa palavra. Deixa Deus falar com você e vamos orar. Amém. Isso aí, eu confio em Deus, eu sigo um Deus que vai colher minhas lágrimas, que vai fazer transbordar de alegria o meu coração. Deus quer fazer isso também com você. Amém? Vamos orar? O choro de noite pode chegar pela manhã, ela vem pela manhã, eu creio. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te dou graça, te louvo, te exalto, Pai. Te agradeço por essa palavra. Eu passei por isso, assim como o apóstolo Paulo, assim como Timóteo, assim como Ana, e tantos outros que têm prostrado diante do Senhor, derramado suas lágrimas, sabendo que o Senhor está recolhendo. O Senhor não deixa passar de uma noite, a alegria vem pela manhã. Eu tenho passado por isso, eu sei o que é isso. Peço o Senhor continue na minha direção, me guardando, me livrando de todo mal, enxugando minhas lágrimas sempre que eu quebrantar diante do Senhor. É que o seu doce amado Espírito vai de encontro a essa pessoa, que ainda tem um coração de pedra, coração duro, e que ela venha ser quebrantada, assim como foi o apóstolo Paulo, a transformação do apóstolo Paulo, de Timóteo, de mim, de tantos outros. Que venham se quebrantar na tua presença, chorar em tua presença, assim como Ana. Nós sabemos que o choro pode dar uma noite, a alegria vem pela manhã, assim como Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, toda a vida eu me alegrarei. Eu te louvo, te agradeço por tudo que tens feito, que estás fazendo, e creio que muito você vai fazer por cada um de nós. A ti, toda honra, toda glória, até o teu santo nome. Amém. Amém, amado, é isso aí. Conforme a oração de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, toda a vida me alegrarei. Portanto, se derrame na presença do Senhor. Ele irá colher suas lágrimas, depois irá transbordar de alegria. Amém? Lembre-se, Jesus nos ama, Satanás nos odeia. Satanás jamais irá permitir que você venha se quebrantar na presença de Deus. Ele quer que você seja escravo dele. Chore por ele. Não faça isso. Chore por quem criou todas as coisas, por quem te apoia, por quem te ama. Amém? E deixa Deus na direção certa. A Ele toda honra, toda glória. Exaltado é o nosso Deus. Fique na paz. Com bom dia, Deus na direção certa. Vê se arruma a camisa toda desgoelada.